Eu quero convidar você agora para baixar a sua cabeça. Se isso é possível, faça isso agora. Comece fazendo a sua oração, principalmente pedindo ao Pai que fale ao seu coração nesses momentos. Que haja uma palavra dele que chegue e toque nas suas emoções, que traga alívio, sorriso, libertação, cura para você. Ore por esses momentos. Louve ao Senhor, cante louvores, glorifique o nome do Senhor. Faça isso. Vamos então orar. Senhor nosso Deus, Pai, nós te bendizemos e te exaltamos pelo dia que o Senhor nos concedeu, pela chuva que caiu durante o dia, permanece caindo. Obrigado. Obrigado porque ela renova a criação, renova a vida, que ela se espalhe também pelos lugares que tanto necessitam dela. Obrigado porque o Senhor faz todas as coisas perfeitas. Nós é que não sabemos perceber, só depois é que chegamos à conclusão de que o Senhor estava e agora que nos reunimos assim, nos colocando na Tua presença, que é santa, Tu és digno de receber o nosso louvor, porque Tu és santo. Rogamos, ó Deus, por aqueles que estão enfermos. Te agradecemos por aqueles que já foram curados. Rogamos ao Senhor por aqueles que estão entristecidos pelas perdas que sofreram, que passaram. E pedimos que o Teu Espírito Santo lhes seja consolador, renovador das forças, e fale a esses corações. Ó Deus, afasta do Brasil, afasta das nações. Temos pedido ao Senhor essa pandemia. Ó Deus, livra-nos dela. Faz isso para a glória do Teu santo nome. Mas completa, ó Deus, a Tua obra e o Teu querer, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Receba agora o nosso louvor, receba agora a nossa adoração, a nossa gratidão, e fala aos nossos corações através da Tua palavra. Seja assim, em o nome de Jesus. Amém. Quando a canção termina e a música acaba, segue sendo Deus, segue sendo Deus. Quando eu não entendo o mundo e a fé me está faltando, segue sendo Deus, segue sendo Deus. Te louvarei porque és Deus, e como Tu não há outro Deus. Segue sendo Deus, sigas sendo Deus, e para sempre
sempre o serás. Segue sendo Deus, sigas sendo Deus, e para sempre o serás, o serás. Aleluia, Ele é Deus. Quando as tormentas crescem e minhas forças desfalecem, segue sendo Deus, segue sendo Deus. Quando o mar se embravece e meu coração decresce, segue sendo Deus, segue sendo Deus. Te louvarei porque és Deus, e como tu não há outro Deus. Segue sendo Deus, sigas sendo Deus, e para sempre o serás. Segue sendo Deus, sigas sendo Deus, e para sempre o serás, o serás. Vamos declarar mais uma vez que quando as tormentas crescem e as nossas forças desfalecem, Ele é Deus, Ele é Deus. Quando as tormentas crescem e minhas forças desfalecem, segue sendo Deus, segue sendo Deus. Quando o mar se embravece e meu coração decresce, segue sendo Deus, segue sendo Deus. Te louvarei porque és Deus, e como tu não há outro Deus. Segue sendo Deus, sigas sendo Deus, e para sempre o serás. Segue sendo Deus, sigas sendo Deus, e para sempre o serás, o serás. Ele segue sendo meu Deus, nosso Deus, segue sendo Deus. Aleluia. Bendito seja sempre o teu santo nome. Tu és Deus acima de todas as coisas. Sim, tu és Deus. Glórias sejam dadas sempre ao nosso precioso
e eterno Deus. Eu gostaria de cantar agora, não apenas gostaria, né? Vou cantar um louvor, uma canção que eu fiz a versão, tive esse privilégio de fazê-la, mas eu ainda não a cantei. Estou tentando cantar. Então, se você perceber alguma falha, não se preocupe, tá? A gente vai aprendendo juntos. Nós vamos aprendendo juntos. E eu espero que ela fale ao seu coração e que você possa bendizer, exaltar, louvar o nome do Senhor juntamente comigo, glorificando e exaltando aquele que é santo, 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 digno, digno e digno. Para além do universo estais, do que a mente possa compreender. O tempo não pode o conter, ele nos fascina. Cordeiro que desceu do céu, naquela cruz nos libertou. Leão que o homem não domina, ele nos fascina. Ele é santo, santo, santo. Ele é digno, digno, digno. Ele é muito mais que o meu coração já sonhou. Ele é santo, santo, santo. Ele é digno, digno, digno. Ele é muito mais que o meu coração já sonhou. Santo perfeito é soberano, até a morte ele venceu, ressuscitou e vida nos deu, ele nos fascina. Declare: ele é santo, santo, santo. Ele é digno, digno, digno. Ele é muito mais que o meu coração já sonhou. Ele é santo, santo, santo. Ele é digno, digno, digno. Ele é muito mais que o meu coração já sonhou. Erga tua voz, aclame o Rei, se surpreenda, é tanta glória que a criação não gema mais, mas vejo os filhos os chamados. Erga tua voz, aclame o Rei, se surpreendo, é tanta glória que a criação não gema mais, mas vejo os filhos os chamados. Ele é santo, santo, santo.
Ele é muito mais que o meu coração já sonhou. Vi aquele cujo fogo arde em mim. Ele é muito mais que o meu coração já sonhou. Aleluia, aleluia, teu nome é santo. Teu nome é santo, teu nome é santo, santo. Santo és Jesus. Ele é santo, santo, santo. Ele é digno, digno, digno. Ele é muito mais que o meu coração já sonhou. Ele é santo, santo, santo. Ele é digno, digno, digno. Ele é muito mais que o meu coração já sonhou. Glórias sejam dadas àquele que é santo, 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 digno, aquele que está sentado no trono. A ele seja dada toda a honra, toda a glória, todo louvor, porque Ele é santo. Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Marcos 5, de 1 a 14. Marcos 5, de 1 a 14. Entrementes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao encontro seu um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de dia e de noite, clamando entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se em pedras. Quando, de longe, viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz
que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogavam a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade pelos campos. Vamos ler mais um pouco. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele se foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus por esta palavra que com certeza abençoará o seu coração. Esse texto muitas vezes traz interrogações, dúvidas, porquês aos corações das pessoas. Por exemplo, por que Jesus atendeu ao pedido dos demônios para que ele não os expulsassem daquele país? Por que Jesus permitiu que os demônios entrassem naqueles porcos, dando um prejuízo tremendo para os porqueiros? O que os porqueiros tinham a ver com isso? São questões que são levantadas. Até mesmo, pode um animal ficar possesso? A resposta para essa pergunta nós já temos, é claro que sim. Os porcos aí ficaram e saíram enlouquecidos e se lançaram no mar. Eu já ministrei várias vezes, inclusive falando sobre essas dúvidas, tentando compreendê-las no contexto do texto, vendo o que esse texto pode nos abençoar. No entanto, algumas dúvidas ficam. Elas não têm respostas. E aí, nós temos apenas que nos aproximar do texto, aprendendo o todo dele e as preciosas lições que ele nos traz.
E eu gostaria que você tivesse aí a sua Bíblia aberta, para que a gente pudesse observar alguns detalhes desse texto. O texto começa dizendo: entre mentes eles chegaram a outra margem. Esse entre mentes aí significa entretanto, apesar disso, naquele meio tempo, naquela oportunidade. E então esse entremente aí está se referindo a quê? Ao contexto anterior, a uma tempestade que Jesus teve que enfrentar com os seus discípulos. Jesus recomendou naquele dia, já sendo tarde, que os seus discípulos passassem para outra margem, estivessem tomando um barco, sendo já tarde. E os discípulos não queriam fazer isto. E, no entanto, obedeceram a ordem de Jesus e foram, então, tomados por uma tempestade. Durante a tempestade, Jesus dormia. Jesus estava tranquilo. Mas eles já estavam chegando quase na outra margem, quando Jesus acalmou aquela tempestade. Portanto, esse entremente significa: a tempestade não pôde impedir que Jesus chegasse a outra margem. A tempestade nunca impedirá você de chegar até onde Jesus ordenou que você fosse, e que ele prometeu que levaria você. Nenhuma tempestade será capaz de afundar a nossa vida, impedindo-nos de chegar ao outro lado, a outra margem. Eles chegam. Agora eu quero que você observe o que aconteceu. Quando ele chega, logo sai esse homem. Nós vamos voltar a ele, porque ele aí é o centro daquilo que eu quero lhes dizer neste momento. Ele liberta esse homem. Esse homem, então, quer seguir a Jesus, mas Jesus não deixa. Manda que ele volte para sua casa, contasse aos seus tudo o que havia acontecido com ele. E aí, quando ele volta, o povo da cidade vê que ele estava agora assentado, vestido, em perfeito juízo. E ver aquele homem assim, e não como eles viam sempre, um homem louco, enlouquecido, gritando dia e noite, andando no meio dos túmulos, subindo montes, descendo montes, sempre gritando, sempre uivando, sempre colocando medo em todo mundo. Era assim que esse homem vivia. Aliás, esse homem não vivia. Agora, quando eles vêm, o que Jesus fez por ele, ele assentado, não mais despido, agora vestido, não mais enlouquecido, mas em perfeito juízo, ao invés deles louvarem, glorificarem a Jesus, eles temeram. E por que eles temeram? Aí está um outro detalhe. Esse homem era um gerezareno, ou seja, aliás, gerazereno. Ele
era de Gadara, como os outros textos falam. Os gerezarenos, ou gerazenos, tá difícil falar palavras, os gerazenos, de Gereza. Gereza, a palavra Gereza, vem da raiz hebraica ger, que significa aquele que é possuído ou tomado. Preste atenção, o nome daquela cidade tinha como raiz, tinha como origem uma cidade possuída, uma cidade tomada. Foi por isso que os demônios pediram: não nos mande para fora dessa cidade, dessa região de Gadara, de Decápolis. Não nos expulse daqui. E por isso que eles estranharam, porque era bom manter um endemoniado. Era bom ter um homem para quem eles pudessem olhar e transferir a própria possessão demoníaca deles, dizendo: ele é assim, nós somos os melhores, os normais, nós não somos como ele é. Por isso eles amarravam aquele homem, mas ele rebentava tudo. Não porque ele tivesse uma força, mas porque aqueles homens que prendiam ele gostavam daquele espetáculo que ele dava. Aquilo era bom para a sociedade. Por isso, quando eles viram aquele homem são, aquele homem liberto, em perfeito juízo, eles não glorificaram a Jesus. Pelo contrário, eles temeram e expulsaram Jesus dali, mandaram Jesus ir embora. E diz o texto no versículo 21, que tendo Jesus voltado no barco para o outro lado. Preste atenção, num momento que já era tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. Era uma viagem imprópria para ser feita naquela hora. Vamos passar para o outro lado, para outra margem. Eles chegaram lá. Logo esse homem foi ao encontro de Jesus. Jesus imediatamente repreendeu aqueles demônios. Aquele homem ficou liberto. Jesus entrou no barco e voltou para outra margem. Ou seja, a única coisa que Jesus foi fazer em Gadara foi libertar aquele homem. A única coisa que fez Jesus enfrentar uma tempestade já tarde, foi para libertar um homem. O que Jesus não faria por você? Aliás, ele já fez por todos nós. Nos amou até a morte e morte de cruz. Se entregou por nós. E se ele nos deu tudo, o que o Pai não nos daria? O que teria maior valor do que o próprio Filho que ele nos deu? Ele já nos deu tudo. Portanto, não há nada que possa ser impossível para Jesus,
que possa ser obstáculo para Jesus ir e libertar pessoas, e libertar você, e curar você, e consolar você, e fortalecer você, e dizer para você: eu vim aqui só por causa de você. Agora, há uma lição profunda que nós precisamos também observar com muito cuidado nesse texto, porque foi quando Jesus disse para esse homem que queria segui-lo, agora liberto. Ele queria estar com Jesus, caminhar com Jesus, seguir a Jesus, e Jesus não permitiu. O versículo 13 diz: Jesus não o permitiu. E disse para ele: volta para sua casa. Volta para os seus. Aliás, versículo 19 e não 13. Versículo 19, Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, presta atenção, ordenou-lhe, foi uma ordem. Assim como ele ordenou que aqueles demônios saíssem dele, ele agora ordena a um homem: volta para sua casa. O que era aquele homem antes? Diz aí que ele estava possesso de uma legião. Jesus perguntou: qual é o teu nome? E os demônios responderam: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Uma legião era formada de cerca de 6.000 soldados, era um termo militar que designava 6.000, um batalhão, um exército de 6.000 soldados. Você pode imaginar, se a gente já não consegue lidar com o nosso próprio espírito, às vezes temos tanta dificuldade para estarmos vencendo a nós mesmos. Imagine 6 novas personalidades, espíritos, ali possuindo aquele homem. Aquilo não era mais um homem. É por isso que ele vivia no meio dos mortos, no meio dos sepulcros, gritava o dia todo. E agora Jesus diz para ele: volta para sua casa, e lhe dá essa ordem. Você pode imaginar o que significava para aquele homem ter que voltar para casa? Por quê? Onde estava a família dele enquanto ele vivia assim? Onde estavam os seus pais enquanto ele vivia assim? Será que esse homem tinha uma esposa? Será que esse homem tinha uma família, filhos? Jesus disse para ele: volta para tua casa, para os teus. Mas onde estavam eles enquanto ele vivia naquela situação? Enquanto ele vivia naquele estado? Aonde eles estavam enquanto ele vivia nos sepulcros? E agora ele tinha que voltar para sua casa. Meus irmãos, quem sabe o motivo dele ter saído de casa e acabado naquele estado foi porque não conseguiu
não aguentou as demandas, as exigências da família. Viver em família é algo difícil, conquanto seja algo maravilhoso. Há para muitos dificuldades, barreiras tremendas, e que fazem com que eles queiram se ver livres do peso da família, do jugo da família, da possessão da família. E é por isso que passam a ser moradores de rua, mendigos, marginalizados, às vezes possuídos pelas drogas, possuídos por demônios, por desejos, por outras vontades. E agora ele tem que voltar para a sua família. Como é que esses pais viviam? Será que os seus pais viviam feridos por tudo que acontecia com o seu filho? Será que eles viviam culpados por terem abandonado ele? Como é que vivia aquela família para a qual Jesus disse: volta para a sua casa, volta para a sua família? Tem gente que vive a vida inteira fugindo da sua família. Ainda que estejam morando na mesma casa, há pessoas que vivem fugindo dos seus, há filhos que estão fugindo dos seus pais. Há gente em casa, no mesmo teto, e que precisa voltar para casa, que precisa voltar e viver em família. Até quando você vai lutar e viver nos seus próprios gritos, e viver nos seus próprios desejos, e viver na sua própria teimosia, e viver possesso por várias vontades, que uma hora faz com que você deseje, que outra hora faz com que você não deseje mais, que uma hora faz com que você ache que todo o seu tempo vivido em família foi perda de tempo, que você atrasou a sua vida, mas a ordem que Jesus dá àqueles que foram libertos por Ele é: volta para sua casa. Agora que você tem perfeito juízo, volta para os seus. Eu não quero você atrás de mim, me seguindo. Eu quero que você seja aquele que vai anunciar com a sua vida o que lhe aconteceu. Volta para os seus. Aonde é que você está? Aonde é que os seus traumas colocaram você? Para onde é que as suas feridas estão carregando você? Volta para os seus. Volta para casa. Quando nós somos abençoados, nós devemos compartilhar, portanto, a nossa bênção. Hoje, o desafio é: volta para os seus. Você não pode mais viver fugindo, se escondendo. Volta para sua família, volta para casa, volta para o Pai, volta para Jesus. Ele espera você, Ele deseja você liberto. Portanto, a conclusão
que podemos chegar é o que fazemos quando ouvimos esta ordem, esta palavra. Jesus não está nem aí com 6.000 porcos, ou sejam lá quantos porcos precisam morrer quando um homem precisa ser liberto. Jesus prefere o homem liberto e prefere que você volte para os seus, volte para casa. Eu gostaria, portanto, que nesse momento você estivesse refletindo nessa palavra que você acabou de ouvir, dobrando ou curvando a sua cabeça e aceitasse o desafio de voltar para casa. Você agora não tem mais as suas vergonhas expostas, a culpa, Ele já perdoou você. Você agora não precisa mais viver no mundo dos mortos, porque Ele deu vida para você. Não precisa mais sair por aí gritando, porque Ele agora lhe deu motivo de louvor. E agora que Ele deu juízo a você, perfeito juízo, Ele lhe dará toda a sabedoria para lidar com todas as demandas dos seus, da sua casa. Volta para os seus, volta para casa, volta para Jesus. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor deixou os céus e atravessou fronteira para chegar, para estar, para nascer, para encarnar-se, para nos visitar, para nos libertar. Bendito seja o teu santo nome, porque o Senhor veio ao nosso encontro e nós estávamos num tremendal de lama. Mas o Senhor nos resgatou, nos libertou, aleluia. O Senhor agora nos deu liberdade, nos colocou vestes novas, vestes de louvor, quebrou toda a cadeia e nos deu perfeito juízo na luz. Podemos agora andar na luz. Benditos, exaltado, glorificado seja o teu santo nome. Nós voltamos para o Senhor. Assim como o filho pródigo voltou para casa, nós voltamos para o Pai. Nós voltamos para encarar os nossos irmãos. Nós voltamos para pedir perdão. Nós voltamos para uma nova caminhada. E só podemos contar com a tua ajuda e com o teu socorro. Abençoa, Senhor, meus irmãos no retorno. Dá coragem e alegria, disposição, bom ânimo para esse retorno. Dá-nos vitórias. Faz assim, para a glória do teu santo nome, de tal maneira que aquilo que o Senhor fez por nós passe a ser conhecido por muitos, em muitos lugares, para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém.